Ó, parabéns, você merece palmas, porque ninguém liga pra áudio no audiovisual. Entendo por quê? Você começa com áudio e depois visual. Mais tarde, parabéns por estar se interessando por esse tópico. Deixa eu te mostrar uma coisa, escuta isso comigo. Presta atenção. Esse é o áudio sem tratamento nenhum. Acabei de gravar com o meu microfone. Esse é o áudio com esse segredinho que você vai aprender no tutorial de hoje. Com perdão do trocadilho, eu acho que os áudios falam por si só, não é mesmo? Eu vou te mostrar aqui que com apenas 2 plugins eu consegui ter um áudio 2 vezes melhor do que o original, talvez até mais. E são plugins que ninguém conhece dentro do Premiere. Vem comigo. Primeiro você pode perceber que os meus 2 áudios estão em faixas de áudio diferentes, certo? Por quê? Porque os efeitos que eu não apliquei simplesmente no arquivinho de áudio, eu apliquei na faixa de áudio inteira. Eu acredito que essa é a melhor forma de você mixar áudio aqui dentro do Premiere e quase ninguém faz isso. A não ser quem já fez o Dominando Adobe Premiere, porque eu ensino isso no meu curso. Ah, inclusive eu lembrei que eu tenho um recado importante pra te dar sobre os cursos. Já eu vou falar disso, tá? Mas enfim, como é que você faz pra aplicar efeitos nas faixas de áudio? Você vai precisar abrir essa janela Audio Track Mixer. Provavelmente a sua janela vai estar fechada assim, mas é só você vir em Window, Audio Track Mixer, que a sua janelinha vai abrir. E normalmente ela vai abrir desse jeito aqui, mostrando só os medidores de áudio. Mas por aqui você não consegue adicionar efeitos, você tem que clicar nessa setinha aqui em cima para mostrar os efeitos que você tá trabalhando. E você pode perceber que na faixa de áudio 1 não tem nada aqui de efeitos. Já na faixa de áudio 2 eu tenho esses 2 efeitos, o Dynamics e o Mastering. O que eles fazem? O Dynamics é responsável por controlar o volume do nosso áudio. Já o Mastering é um efeito que eu gosto de chamar de efeito de finalização. Você vai adicionar ele depois de todo o tratamento do seu áudio. Inclusive, eu sugiro você fazer isso aqui, ó. Antes de adicionar o Mastering e o Dynamics, você adicione um equalizador para você conseguir fazer o tratamento, para você cortar ali as frequências que normalmente a gente não vai usar nos nossos áudios. Você entendeu como é que faz para adicionar, né? Clica na setinha, vem aqui em Filter and EQ, Parametric Equalizer, ou outro equalizador que você quiser usar. E aí, nesse equalizador, eu vou dar um duplo clique e eu vou, por exemplo, ativar aqui esse High Pass, né? Esse botãozinho HP, pra gente cortar as frequências muito graves ou subgraves aqui do nosso áudio. A gente não vai precisar dessas frequências, normalmente elas só têm ruído. Às vezes eu também faço um cortezinho com um Low Pass aqui no topo, mas eu não costumo fazer esse corte tão forte como tá aqui. Eu deixo ele bem mais suavezinho aqui. E aí você pode fazer o tratamento que você quiser. Você pode dar um pouquinho mais de grave, um pouquinho mais de agudo, ajustar os médios, fica a seu critério. Aqui eu só fiz essa limpeza que é padrão pra gente fazer em todo e qualquer vídeo. Mas aí sim, depois a gente adiciona o Dynamics. E o Dynamics é muito simples de usar. Como eu falei, ele controla o volume do nosso áudio. E ele tem 4 ferramentas dentro dele. O Auto Gate, o compressor, o expander e o limiter. Eu costumo usar muito o expander e o limiter, tá? Que são 2 ferramentas super simples. Aqui nesse caso eu só usei o expander e já deu esse resultado legal. O que ele faz? Eu vou desativar ele aqui primeiro para ver se você consegue ouvir o que eu ouço, tá? Espero que você esteja de fone de ouvido aí agora. Senão você não vai conseguir ouvir mesmo. Mas olha só, deixa eu dar um play aqui. Ó. Esse é o áudio com esse segredinho que você vai aprender no tutorial de hoje. Você consegue perceber que depois que eu paro de falar ainda fica um certo ruidinho de fundo? Fica um bem baixinho. Se você não consegue ouvir, você consegue ver. Presta atenção aqui nas ondas do nosso medidor de áudio. E olha só, quando o áudio termina aqui na timeline, ele ainda tá se mexendo. No tutorial de hoje. Que significa que ainda tem som acontecendo. E para que serve o expander? Ele justamente corta esse som super baixinho, esse fundinho que sobra depois que a gente para de falar. Eu coloquei aqui o parâmetro de -40, ou seja, todo som que for mais baixo do que -40 dB, o expansor vai agir numa força, digamos assim, de 1.4 aqui no ratio, né? Quanto maior esse ratio, mais forte esse expansor vai agir, ou seja, mais ele vai diminuir o volume. Todo áudio que tiver menos 40 dB para baixo, ele vai diminuir. E aí, olha o que acontece. Agora o expansor tá ativado. Presta atenção aqui nas nossas ondas de áudio. Esse é o áudio com esse segredinho que você vai aprender no tutorial de hoje. Parei de falar, você viu que o áudio caiu tudo aqui, ficou em 0? Ó, vou até aumentar aqui, ó. Ó, presta atenção. Tutorial de hoje. Fechou. De hoje. Pronto, ele fechou. O expander funciona mais ou menos como esse cara aqui, ó, o Auto Gate. Só que eu prefiro usar ele porque ele é mais simples. Quando eu tenho que fazer um ajuste mais fininho, eu preciso definir ali a velocidade com que esse expansor vai agir, ou a velocidade que ele vai parar de agir, aí eu uso o Auto Gate.
tá? É assim que eu uso. Com certeza os profissionais de áudio vão recomendar você usar o Auto Gate e o Expander juntos às vezes, porque no fim das contas, apesar de eles serem parecidos, eles têm funções diferentes. Então, para quem não é profissional de áudio, acredito que essa explicação já basta. Mas para nós editores, isso daqui já é bastante funcional, beleza? Bom, então esse daqui é o plugin Dynamics. E além do Expander aqui dentro, eu também uso o Limiter. O Limiter é quando eu preciso aumentar o volume do meu áudio. Nesse caso desse áudio aqui, só o expansor já tá funcionando muito legal, beleza? E agora, qual que é o outro plugin que a gente pode usar também? É o plugin Mastering, que você pode adicionar clicando na setinha, vindo em Special e Mastering. Você vai adicionar esse plugin, como eu disse, depois de todo mundo, né? Aqui, ó, por baixo de todos os outros efeitos. E dentro do Mastering, a gente tem algumas opções, tá? Eu gosto de começar aqui com o preset Subtle Clarity. Mas antes de eu falar do Mastering, deixa eu dar aquele recado que eu precisava te dar. Seguinte, o mês de novembro tá chegando e com ele você já sabe o que tem aqui no nosso canal, né? É a Black Storm, obviamente. E a gente tá preparando descontos incríveis nos nossos cursos. E se você não quiser ficar de fora de nenhuma das promoções, eu sugiro muito que você clique no primeiro link aí da descrição e coloque seu e-mail para receber todas as novidades da Black Storm. Sério, não deixa para fazer isso depois. Faz isso agora. Pausa o vídeo, clica lá, bota o seu e-mail rapidinho e a gente promete pra você que não vai te mandar spam. Você só vai receber todas as informações da Black Storm em novembro, beleza? Já prepara o cartão de crédito aí que vem muita coisa boa em novembro pra vocês, fechou? Se quiser já aproveitar pra conferir os nossos cursos, conhecer melhor a Brainstorm Academy, acessa aí na descrição, também tem o link da nossa plataforma com todos os cursos pra você conhecer, a nossa assinatura que te dá acesso a todos os cursos de uma vez só. Enfim, tá tudo explicadinho lá, é só acessar esse primeiro link aí embaixo, beleza? Agora vamos lá entender melhor esse Mastering. Bom, o Mastering funciona assim. Ele tem 4 efeitos aqui dentro, mais esse equalizador final, né? Pra gente adicionar aqui uma equalização no nosso áudio. Eu gosto de começar com o preset Subtle Clarity. Ele dá uma leve aumentadinha aqui nos médios, próximo dos agudos. Mas eu também gosto de adicionar aqui um pontinho no grave e um pontinho no agudo. No grave pra eu dar essa leve subidinha aqui, ó, mais ou menos em 120 Hz. E uma leve subidinha aqui no final, mais ou menos em 15K. Tá? Só pra gente ter um pouquinho mais de clareza no áudio. Só essa mudança de equalização já faz uma diferença enorme no nosso áudio. Dá uma olhada. Ó, eu deixei todos os outros efeitos em 0%. Presta atenção como já fica diferente. Esse é o áudio com esse segredinho que você vai aprender no tutorial de hoje. Bacana, mas dá pra gente melhorar. Primeira coisa que você pode adicionar no seu áudio, se você quiser, é o reverb. Eu costumo colocar aqui coisa de 5 a 10% de reverb só pro som não ficar muito assim na nossa cara. Um som muito de frente, sabe? Eu prefiro dar um pouquinho de ambiência para ele preencher um pouco mais aqui o meu áudio. Dá uma olhada. Esse é o áudio com esse segredinho que você vai aprender. Se você adicionar demais, fica esquisito, ó. Em 40%, por exemplo, esse é o áudio com esse segredinho que você vai aprender no tutorial de hoje. Eu não curto muito, eu prefiro trabalhar aqui nos 10%, quando muito 15%, eu não gosto muito de passar disso não, ou às vezes eu deixo até em 0%, dependendo das condições que o áudio foi gravado. Depois disso a gente tem o Exciter, que é basicamente um temperinho que vai dar um brilho bonito pro nosso áudio. Eu gosto de trabalhar com Exciter de 20 a 40%, vamos colocar aqui em 30% só para você ouvir, ó. Esse é o áudio com esse segredinho que você vai aprender no tutorial de hoje. Ele fica mais brilhante, digamos assim. Você pode até escolher aqui o outro tipo de exciter aqui que te dá outros resultados. Esse é o áudio com esse segredinho que você vai aprender. Se você aumentar demais, não fica legal. Dá uma olhada. Esse é o áudio com esse segredinho que você vai aprender. O som fica com muita sibilância. Esses segredinhos eu não curto muito. Então eu gosto de deixar aí até 30%, 40% no máximo. Tá? Da mesma forma, aqui embaixo nós temos o Widener. O Widener, eu gosto dele porque ele serve para deixar o nosso áudio mais espaçado, digamos assim. Em vez de parecer uma coisa que tá vindo aqui, ó, no centro, né, do fone. Não sei, a sensação que eu tenho é que é uma coisa que preenche mais o fone de ouvido. Dá uma olhada. Vou colocar ele aqui em 70%, que é o que eu costumo trabalhar. Esse é o áudio com esse segredinho que você vai aprender no tutorial de hoje. É o áudio com esse segredinho que você vai
em menos 100, ó como é que o som fica mais centralizado, parece. Esse é o áudio com esse segredinho que você vai aprender no tutorial de hoje. Então eu gosto de trabalhar aqui em torno de 50 a 100%, tá? Por fim, nós temos aqui o Loudness Maximizer. Esse cara aqui eu gosto bastante de deixar ele entre 20 e 40%, às vezes dependendo do áudio até um pouquinho mais, porque ele serve para aumentar o volume do áudio de uma forma que ele ainda permaneça com uma dinâmica legal. Se você aumentar demais esse valor, ele vai ficar sem dinâmica. Mas aqui, ó, em 30, 40, até 50%, ele mantém a dinâmica natural do áudio em termos de volume, ao mesmo tempo que ele aumenta bastante o volume. Presta atenção. Esse é o áudio com esse segredinho que você vai aprender no tutorial de hoje. Bem mais alto. Se eu colocar aqui ele em 80%, ó como é que vai ficar estranho. Esse é o áudio com esse segredinho que você vai aprender no tutorial de hoje. Perceba que ele ainda assim não bate lá o zero, né? Ele fica abaixo de zero, o que é muito bom, mas ele perde um pouco da dinâmica, né? De você falar mais alto, falar mais baixo. Ele perde um pouco disso. Então, eu costumo deixar aí até 50% no máximo. E ó, eu aumentei um pouquinho mais aqui o grave pra gente. E dá uma olhada aqui em como que vai ficar esse áudio. Esse é o áudio com esse segredinho que você vai aprender no tutorial de hoje. Nem se compara, né? E aí você lembra do começo do tutorial, né? Se eu colocar esse áudio aqui na faixa de cima, ele perde todos os efeitos. Então, olha como ele ficaria. Esse é o áudio com esse segredinho que você vai... Então, eu coloco ele aqui. E se eu colocar aquele primeiro áudio na faixa 2, ó, ele vai pegar os efeitos também. Presta atenção. Esse é o áudio sem tratamento nenhum. Acabei de gravar com o meu microfone. Esse é o áudio com esse segredinho que você vai aprender no tutorial de hoje. Muito melhor, pelo menos 2 vezes melhor do que o áudio original ali do nosso microfone, né? Então tá aí, você acabou de aprender mais uma técnica profissional de edição dentro do Adobe Premiere. Eu espero muito que você tenha gostado. Não esquece de colocar o seu e-mail aí no link da descrição pra não perder as novidades da Blackstorm, fechou? Você acabou de ver um vídeo do BT, o canal da Brainstorm Academy no YouTube. Meu nome é Matheus Ferreira e aí na tela tem mais 2 vídeos de Premiere pra você continuar assistindo. Demorou? Foi muito bom ter você aqui comigo hoje. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!